Sabe, quando a gente fala a palavra anjo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Ah, eu aposto que é um bebê gordinho, com bochechas cor-de-rosa, talvez tocando uma harpa, né? Flutuando numa nuvenzinha. É a imagem que está em todo lugar. Pois é, essa é a imagem clássica, não tem como negar. Mas e se a gente te dissesse que isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade? Que essa imagem fofinha foi uma invenção e que os anjos, segundo a própria Bíblia, são o oposto completo disso? Se prepara, porque a verdade é muito, mas muito mais estranha. Então, para descobrir a verdade, a gente tem que ir direto na fonte. E nesse caso, a fonte são as Escrituras, especificamente os livros dos profetas Isaías e Ezequiel. E o que eles descreveram, nossa, não é só diferente, é algo que parece de outra dimensão. Olha, fica aqui um aviso bem sério. O que vamos descrever agora não é nada confortável nem bonitinho. A realidade bíblica desses seres celestiais é, para ser bem sincero, aterrorizante. Vamos começar pelos serafins que o profeta Isaías viu. E a primeira coisa é: esquece qualquer imagem de um homem de túnica branca com asinhas. A gente está falando aqui de seres feitos inteiramente de fogo, fogo puro. Lá em Isaías, capítulo 6, a visão é de arrepiar. Seres de fogo com 6 asas, mas não é só para voar, não. 2 asas eles usam para cobrir o rosto, num sinal de reverência total a Deus. Outras 2 para cobrir os pés, e as 2 últimas, sim, para voar. E a voz deles não era um canto suave, era um som tão poderoso que fazia os alicerces do templo tremerem. E aí, me diz, isso soa fofo para alguém? Um ser de fogo que com a própria voz abala a estrutura de um templo? Acho que não, né? E olha que a gente está só começando. Vamos para a próxima criatura, os querubins. Se os serafins já pareciam algo de outro mundo, o que o profeta Ezequiel descreve leva a estranheza para um outro nível. Ele viu os guardiões do trono de Deus, os querubins, e a aparência deles é, francamente, desconcertante. Tenta imaginar isso. Uma única criatura com 4 rostos diferentes. Um rosto de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Cada um olhando para uma direção. Eles têm várias asas, mas o detalhe mais perturbador de longe é este. O corpo inteiro deles, as asas, tudo é completamente coberto por óleo. É isso mesmo que você ouviu. Asas cheias de olhos, corpos cheios de olhos. Pensa na sensação de estar na presença de um ser que te vê de todos os ângulos ao mesmo tempo. É uma imagem totalmente alienígena, feita para ser onividente, que vê tudo. E quando você pensa que não dá para ficar mais bizarro, a Bíblia vem e nos apresenta os ofanins, também conhecidos como as rodas. E, na minha opinião, essa é a forma mais surreal de todas. O que Ezequiel descreve aqui desafia a nossa imaginação. São rodas gigantes, uma dentro da outra, girando juntas em perfeita harmonia. Elas são feitas de um metal que brilha e de pedras preciosas. Elas se movem na velocidade de um relâmpago, cercadas de fogo. E para fechar com chave de ouro, as bordas dessas rodas estão cobertas de olhos. Elas não são objetos, são seres vivos. Fala a verdade, parece mais ficção científica do que um texto religioso antigo, não é? E tudo isso, toda essa estranheza, nos leva a uma pergunta central, né? Por quê? Por qual motivo Deus criaria mensageiros com uma aparência tão assustadora, tão intimidadora? E a resposta para isso muda toda a nossa perspectiva. A aparência deles não é para causar medo por maldade. Eles são assim porque são um reflexo puro e direto da glória de Deus. E a verdade é que, para um ser humano, a santidade ou poder absoluto do Criador são insuportáveis. São, de fato, aterrorizantes. Exatamente. E é por isso que os profetas, como Isaías e Ezequiel, quando tinham essas visões, eles simplesmente desabavam com o rosto no chão, tremendo de medo. Não era um teatro, não era exagero. Era a única reação humana possível diante de uma manifestação tão esmagadora do poder divino. Mas o mais incrível, o paradoxo de tudo isso, é que apesar dessa aparência avassaladora, qual é a primeira frase que esses seres quase sempre dizem aos humanos? Não tenhas medo. Isso mostra que o poder deles não é para destruir, mas sim para anunciar um propósito maior. Para mostrar que mesmo diante do poder absoluto, existe graça. Olha, se essa forma de explorar as escrituras, sem filtro, indo direto na fonte, te interessa, a gente faz um convite. Se inscreve aqui no canal para não perder as nossas próximas investigações. E agora a gente quer muito saber a opinião de quem nos assiste.
Essa visão dos anjos como seres cósmicos, poderosos, isso muda a percepção do que é divino? Como fica o sentimento sobre isso tudo? Compartilha aqui nos comentários, vamos conversar. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. A gente se vê na próxima, aqui no Relato Livre, Além dos Versículos.